Vamos aqui para a 12ª parte, né, da exposição de 1 João, primeira carta de João. Já estamos aí bastante adiantados, chegando aí já no último capítulo, né, da carta. Tem sido uma carta, apesar de simples, mas também bastante profunda e importante, como nós vimos nessa manhã. A importância aqui, o alvo de João era poder deixar a igreja vacinada contra tudo aquilo que pudesse trazer confusão para ela, né? Falsas doutrinas, falsos mestres, e assim vai por diante. E vamos nessa noite extrair mais um trecho. Nós vimos de manhã até o capítulo 5 de João, de 1 João, até o versículo 5 nós já vimos. Vamos começar agora do versículo 6 até o versículo 12. Vamos ler o texto. 1 João 5, de 6 a 12. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Obrigado, irmão. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar? Pai, somos gratos, Senhor, pelos textos que, pela Tua soberana vontade, o Senhor deixou para nós estudarmos e conhecermos o testemunho verdadeiro a respeito de Jesus Cristo. Somos gratos pelo empenho de homens como João, que nos deixou essa carta e nos deixou esse testemunho apostólico, para que pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo. E isso nos traz a fé genuína, que salva, Senhor. E pedimos que assim, nessa noite, o Senhor continue trabalhando em nossos corações, reavivando a visão do Evangelho, para que possamos ter segurança na nossa fé. E para que a igreja também seja fortalecida na Tua palavra. E que a igreja também esteja enrobustecendo, Senhor, a sabedoria que o Senhor dá, para que possa confrontar aquilo que é falso. E para que nós possamos estar firmes na verdade. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa noite a compreendermos as Tuas verdades, aplicá-las em nossas vidas, para a nossa salvação, para o fortalecimento da igreja e, por fim, para a glória do Teu nome. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, essa primeira carta de João, ela vem falando vários assuntos importantes para que a gente possa pisar em solo bastante firme como igreja. Então ele mostrou até aqui 3 testes, nós chamamos de testes, né? 3 testes fundamentais para que nós pudéssemos ter uma fé verdadeira no Senhor, a fé genuína no Senhor. E para que nós pudéssemos ter descanso na convicção daquilo que nós cremos. E para que nós também pudéssemos saber discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o que é e o que não é, entre aquilo que pode nos assaltar, nós não sabemos quando, né? Essa manhã eu estava comentando com os irmãos que nós tivemos aí, alguns dias atrás, aquela vacinação contra a gripe H1N1, né? Não sei se os irmãos se lembram, né? E tivemos aí essa vacinação. Interessante que ela teve alguns grupos de risco, alguns grupos que foram chamados de uma maneira especial para tomar a vacina. Não é todo mundo que tomou a vacina. Mas algumas pessoas tomaram essa vacina. Essa vacina não quer dizer que aquelas pessoas que tomaram a vacina vão se expor ao vírus e vão correr risco diretamente. Mas ninguém tem certeza disso. Mas mesmo assim tomou vacina, porque era um grupo de risco. Tinha que tomar vacina para ficar preparado, para ficar resguardado contra
o malefício dessa doença. João está nos fazendo isso nessa noite, e tem nos feito ao longo dessa carta. Ele está nos vacinando contra falsas doutrinas, contra falsos ensinos, contra falsos profetas, e contra uma visão falsa que nós mesmos podemos criar no nosso coração, alheia ao verdadeiro evangelho. Então é isso que João está querendo trazer para nós. Ele está querendo resgatar aquilo que é verdadeiro, deixar firme no nosso coração para que a gente ande por um caminho correto, reto, e sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, e nos afastemos do verdadeiro evangelho. Esse é o alvo de João. Esse trechinho que nós vamos estudar nessa noite, irmãos, é um dos textos mais polêmicos dessa carta. É um dos textos mais complexos. Alguns irmãos falaram, eu comentei que ia pregar um assunto um pouco polêmico nessa noite, e os irmãos falaram assim, não era melhor pular então esse trecho, né, já que ele é polêmico? Irmãos, é verdade, dá vontade de fazer isso, mas nós precisamos expor toda a Escritura. A Bíblia nos dá ordem de que nós temos que expor toda a Escritura. Então nós temos que enfrentar, mesmo os textos mais complexos ou complicados, né? E esse é um deles. Vamos ver o que é que a gente pode extrair dele nessa noite. João volta ao fundamento da fé cristã apresentado repetidamente nessa carta. Então ele volta e vocês perceberam que ele, ao longo de todos os 5 capítulos, ele fala sobre um assunto, depois lá na frente ele volta de novo naquele assunto, mais para frente um pouco ele volta de novo, e assim ele vai confirmando várias vezes alguns assuntos que ele considera importantes. São repetidas vezes que ele faz ao longo dessa carta. E esse assunto aqui importante que ele menciona nesse trecho é sobre a encarnação de Cristo, do Cristo divino, a encarnação do Cristo divino. Ele encerrou a sessão anterior, o capítulo 5, de 1 a 5, ele falou sobre a fé verdadeira, a fé genuína, que vence o mundo. E mostrando que a fé que vence o mundo não é qualquer tipo de fé. Mas ele menciona no fim do trechinho, versículo 5, que a fé em Jesus como o Filho de Deus. É básico, é elementar esse trecho. Porém, é o trecho que garante que nós conhecemos o verdadeiro. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E nós já falamos sobre alguns dias atrás sobre o Filho de Deus. Ele é diferente de nós como filhos, ele foi gerado de uma maneira diferente, ele foi ungido de uma maneira diferente, e ele era diferente. Ele é o Filho unigênito do Pai, né? E também é o primogênito, dentre muitos irmãos, porque nós somos irmãos, mas nenhum de nós fomos gerados como ele foi. Então ele é o Filho de Deus, né? Agora, partindo para o final da carta, João esclarece seus leitores sobre algo muito superior ao testemunho apostólico. Ele vai falar, ao longo desse trechinho que nós vemos, que se o testemunho que os homens deram é bom, muito mais o testemunho de Deus, que Deus dá a respeito do seu Filho. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o testemunho dos homens que Deus levantou é importante, o testemunho apostólico. E Deus deu um testemunho ainda muito mais verdadeiro e muito mais eficaz a respeito do seu Filho. Vamos ver o que ele fala nesse trecho sobre o testemunho de Deus. É o testemunho da Trindade e mais ainda das provas físicas da encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, nós já estudamos, ele é 100% Deus e 100% homem, nós já falamos sobre isso. Tudo isso para deixar para a igreja uma firme convicção sobre a pessoa do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como se fosse um antídoto contra as falsas doutrinas e os falsos mestres. É o que eu acabei de falar. Então vamos lá, versículo 6. Ele dá nesse versículo 6 uma breve introdução sobre como Jesus se apresentou entre nós, como 100% Deus e 100% homem. Então ele diz no versículo 6, ou seja, Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Primeiramente, irmãos, nesse trechinho aqui a gente percebe que a palavra veio, quer dizer que ele não estava aqui, ele veio. Esse veio é muito mais do que simplesmente veio, mudou de uma cidade para outra.
Não é isso que João quer dizer. João quer dizer que ele veio de um outro lugar. Ele veio de uma região que nós não conhecemos. Ele veio do Pai. Nós não estamos nem querendo dizer do céu, né? Ele veio do Pai. Jesus disse que ele veio do Pai. Então é como o Deus triuno que está em todos os lugares. Ele não pode dizer que eu vim de um lugar, porque ele sempre esteve naquele lugar. Ele nunca deixou de estar em qualquer dos lugares que existem no universo. Mas ele veio de um lugar que nós não conhecemos plenamente, que é do Pai. Ele veio do Pai. Isso foge do nosso entendimento, nós não temos muito o que falar sobre isso, mas ele veio. E só o fato de vir nos beneficia, nós temos que entender isso. O fato de que ele veio, ele se dispôs a ser enviado para cumprir uma missão. E qual era essa missão? Salvar pecadores como nós. Então ele veio, ele deixou a sua glória. Nós estudamos em Filipenses, no capítulo 2, nós vimos ali que ele se esvaziou como Deus, se esvaziou como homem, se humilhou e tomou a forma humana e se fez servo e foi às regiões mais baixas em busca de pecadores, como eu, como você. É isso que ele fez. Então ele veio até mim, até você. Essa é a situação aqui que João está explicando. Então, veio nos fala de que a origem de Cristo não é terrena, mas é de outro lugar. Agora ele fala que ele veio por água e por sangue. Não só por água, mas também por sangue, né? E ele diz o seguinte, o que significa então? Vamos estudar. O que significa vir por água, através de água? Será que é porque ele veio de barco? Não, não é que ele veio de barco. Aqui significa o início da sua carreira ou da sua obra messiânica. O que é obra messiânica? É a obra do Messias. É do nosso Messias. A Bíblia chama Jesus de o Messias. O que é o Messias? Messias é um ungido do Senhor. A palavra Messias significa ungido. Ungido, ele foi ungido, ou seja, escolhido, qualificado, preparado, né, para uma missão especial. Então ele foi ungido para isso, para vir até nós. Então, irmãos, e ele diz que ele veio através da água. A água significa o início de sua obra messiânica, selada também pela vinda do Espírito Santo sobre ele nas águas do batismo. Significa que ele veio através do batismo. Antes do batismo, ele nem pregou, e ele não fez nenhuma outra obra a não ser obedecer o seu pai terreno, que era José, e habitar junto com Maria. Teve algumas conversas com os sacerdotes, os fariseus daquela época, tudo, mas você percebe que a missão dele como Messias, quando ele começa a ensinar, a pregar e a fazer vários milagres, foi depois do batismo. Então o que João quer mostrar aqui, que esse Jesus que começou a sua obra, ele começou através do batismo. Por isso ele fala através da água. É isso que João quer dizer aqui. Ele iniciou a sua obra depois do batismo. E você vê isso no capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês aqui o testemunho de Mateus, quando ele escreve o Evangelho. Ele diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água. Ele estava na água, sendo batizado por João Batista. Então, batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 3 de Mateus 16 e 17. Então, irmãos, aqui é o testemunho quem que deu esse testemunho do Filho? O Pai. Como é que ele deu o testemunho do Filho? Não só através da sua voz tremenda, devia ter sido algo realmente aterrorizante até para homens, né? Ouvir uma voz que provavelmente era uma voz de fazer cair no chão mesmo. E essa voz falou dos céus, né? E disse. Mas não somente o que Deus falou, mas ele foi audiovisual. Ele falou, mas ele também demonstrou, através do quê? Do Espírito Santo descendo em forma de pomba. Por que precisava fazer isso? Para os corações incrédulos dos homens virem alguma coisa diferente.
para haver um impacto. Ele fez com que o Espírito Santo tomasse forma corpórea de uma pomba, para que as pessoas que estivessem ali em volta, as primeiras testemunhas de Jesus Cristo, do seu batismo, pudessem ver algo diferente, pudessem ouvir algo diferente. E isso tocou em seus corações. E aquelas primeiras pessoas tornaram-se suas testemunhas. Foram testemunhas de algo extremamente diferente, sobrenatural, que aconteceu naquele momento, no momento do batismo. Então João diz que ele veio através da água. Foi o primeiro elemento que João usa aqui, que comprova que são bem conhecidos dos homens, né? São elementos que nós conhecemos muito bem, água. E ele fala de um segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Sangue. Ele fala que veio também através do sangue. E o que o sangue comprova? Se a água comprova o início da sua carreira como Messias, o sangue comprova o final da sua carreira como Messias. Onde que a gente vê o sangue envolvendo Jesus Cristo? Na cruz. Na cruz o seu sangue foi derramado. E ali então ele fecha a sua carreira messiânica, né, através da sua morte. Então o sangue comprova a existência de um corpo físico. Se ele fosse só espírito, se fosse pregado na cruz um espírito, se pudesse acontecer esse tipo de coisa, dificilmente sairia sangue, não é mesmo? Saiu sangue porque Jesus estava num corpo físico. Por que isso é importante? Nós já falamos aí no início da carta. Porque naquela época já havia corrente entre a igreja cristã, falsos ensinamentos de que Jesus, se Jesus era homem, ele não poderia ser Deus. Se ele era Deus, ele não poderia ser homem, porque o bem ou a luz, que é o divino, nunca poderia se misturar com as trevas, que é o carnal. Esses primeiros ensinos infiltraram na igreja. E João queria então combater isso e ajudar os irmãos a se vacinarem contra esse tipo de falso ensino. Então é isso que ele quis dizer. Ele veio sim como carne. Ele tomou uma forma corpórea, humana, né? E ele morreu. Então o testemunho, além do testemunho do Pai, que foi dizer que este é o meu filho amado, e ele também fez o seu espírito descer em forma de pomba, e muitos viram isso, por isso registraram isso para nós hoje, termos essa convicção. Não só o testemunho do Pai, mas também o testemunho do corpo físico de Jesus. Ele foi batizado, isso significa a obediência da sua carreira cristã, e que como homem ele precisava ser batizado para ser realmente engajado no reino de Deus, digamos assim. Embora ele fosse filho, o próprio João Batista questionou, né? Ele falou, mas eu que devia ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem pedir para eu te batizar? Ele falou assim, João, não importa, importa que obedeçamos toda a lei, que cumpramos a lei. Qual era a lei? Que todo aquele que crê no Senhor tinha que ser batizado. E ele assim o fez, né? Que pertence ao reino de Deus. E o sangue então comprova a comprovação da morte de Cristo. É tão importante, aliás, isso é importante a gente entender também, né? A comprovação da morte de Cristo é tão importante quanto o seu nascimento, pois a Bíblia nos relata o seguinte, capítulo 9, versículo 22 do livro de Hebreus. O escritor de Hebreus, ele deixa bem claro uma coisa para todos nós, que sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Remissão é perdão de pecados, ou remissão de pecados. Sem derramamento de sangue significa morte. O que o escritor de Hebreus quer dizer? Que sem morte não há perdão de pecados. Sem a morte de Jesus Cristo como Cordeiro Santo de Deus, nós todos estaríamos condenados ao inferno e à condenação eterna. Mas Ele nos salvou, entregando-se por nós naquela cruz. Então, é importante não só o nascimento, mas também a sua morte. E aí, então, nós vimos que João está querendo dizer isso, está querendo mostrar para a igreja, houve sim derramamento de sangue na morte de Jesus lá na cruz. É isso que João está testemunhando aqui. Ele diz no fim do versículo 6 que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O que João quer dizer? O Espírito é o que dá testemunho. Irmãos, isso aqui também, para a igreja contemporânea, para os nossos dias, a igreja evangélica, é muito importante.
O Espírito Santo tanto se apresentou em forma física, como pomba, no batismo de Jesus, como também está nos eleitos. Ele está trabalhando, ele se mostrou visivelmente através de forma de pomba, ele provou que o Espírito Santo veio sobre Jesus, mas o Espírito Santo que dá testemunho não é só aquela pomba que desceu ali naquele dia, mas o Espírito Santo dá testemunho de uma forma interior nos eleitos, dentro de nós. O Espírito Santo, ele está em nós, abrindo o nosso entendimento. Lembra no capítulo 16 de Atos? O que ele fez com Lídia? Ali foi uma descrição de Lucas muito boa, a respeito da maneira com que Deus opera através do Espírito Santo, abriu o entendimento de Lídia, para que Lídia pudesse compreender o que Paulo pregava. E o que aconteceu com Lídia? Ela creu. Foi o que aconteceu conosco. Se o Espírito Santo não abrisse o nosso entendimento, o que é isso? Dar testemunho de Jesus, nós não teríamos crido em Jesus Cristo. É isso que João está querendo dizer aqui. Ele está mostrando que é o Espírito que dá testemunho. Isso de uma maneira interior, então dentro dos eleitos, dando testemunho através de sua operação interior, no coração do crente, como também pela pregação dos apóstolos, que é de forma exterior. Quando, porém, por exemplo, se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, João diz o seguinte: Jesus, o melhor, ele dá esse ensinamento, ele fala no capítulo 15 de João, 26 e 27, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Aqui, na carta, ele não chama Espírito da verdade, mas ele fala que o Espírito é a verdade. Viram aí no versículo 6, finzinho? Agora, no capítulo 15, versículos 26 e 27, ele diz que é o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis. Quem são os vós aqui? Vós são os apóstolos. Aqui, Jesus está falando para os apóstolos, ele não está falando para todos nós. Mas aqui é um testemunho especial. Por quê? Porque ele termina aqui. O que ele diz no fim do versículo 27? Porque estais comigo desde o princípio. Vocês viram aí no versículo 27 de João? Se vocês não leram, não tem problema. Leva para casa, anota e confira isso em casa. É importante conferir, irmãos, o que eu estou falando aqui, viu? É importante vocês conferirem, tá? Então, João 15, 26 e 27 mostra que o Espírito Santo seria enviado. Então, aqui Jesus está falando que seria uma obra interior, no coração do crente, que ele ia trabalhar. Mas, da mesma maneira, o Espírito Santo também ia usar a pregação apostólica. E ele diz que vocês vão ser vocês também vão testemunhar de mim, porque vocês estão comigo desde o princípio. O que João quis dizer? Que os apóstolos, que são os 12, e também Paulo, os 13 então, né? São os únicos que foram credenciados e que poderiam dizer assim: eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu toquei em Jesus, eu andei com Jesus. Paulo, de uma maneira abortiva, ele fala que também aconteceu com ele esse tipo de coisa. Ele foi comissionado de uma maneira diferente, mas ele também se faz com os 12, né, que estavam com Jesus desde o princípio. Então é isso, esse é o testemunho que o Espírito dá. Vamos avançar para o versículo 7. Ele diz no versículo 7 que 3 dão testemunho. E ele vai falar quem são esses 3. Aqui é o que nós chamamos, aliás, esse trechinho, vocês viram aí na versão, na Genebra, tem o subtítulo aí, né? O tríplice testemunho sobre Cristo. O que é o tríplice? É 3 pessoas dando o mesmo testemunho sobre Jesus Cristo. É o tríplice testemunho, ou testemunho tríplice, tanto faz, né? Então, aqui ele mostra, são 3 os que dão testemunho. Isso é importante porque não foi só Jesus falando dele, e também não foi só um testemunho, só uma testemunha, digamos assim, né? Foram 3 que testemunharam. Na verdade, eles falam que foram 3, ele começa aqui no versículo 7, dizendo que foram 3 pois há 3 que dão testemunho no céu.
que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Irmãos, eu gostaria de fazer um breve relato aqui de alguma coisa que acontece nesse texto aqui do versículo 7. O que acontece nesse... Vocês viram alguma coisa diferente nesse texto aí no versículo 7? Eu prometi para os irmãos que eu ia trazer um esclarecimento, né, se for possível, nesse versículo 7. O que acontece nesse versículo 7 e parte do versículo 8? Vocês perceberam? Há um texto em colchete. O que significa o colchete? Vamos tentar explicar, embora não se faça assim, extremamente necessário, mas é bom a gente entender por que está em colchete um trecho do versículo 7 e parte também do versículo 8. O que aconteceu? A explicação é a seguinte, meus irmãos. Nas cópias do Novo Testamento, escrito em grego, as mais antigas cópias, que pode-se ter notícias delas hoje, que foi a tradução grega do Novo Testamento, esse texto não aparece. Esse texto entre chaves, em colchetes. Esse texto não aparece. Ele aparece no século IV, citada por Cipriano numa das pregações e também colocada por alguns escribas latinos. E a partir daí, inserida na Vulgata Latina. O que era a Vulgata Latina? A Vulgata era a tradução do Novo Testamento em latim, produzida por Jerônimo e seus auxiliares e concluída no ano 405. Parece que não tem muita importância, mas vamos tentar ver se a gente tira alguma coisa daqui. Ela foi também confirmada por Erasmo de Roterdã em 1521, e esse Erasmo de Roterdã foi um reformador. Ele operou no período da Reforma Protestante, e então, o que aconteceu? Ele colocou esse texto e confirmou esse texto na visão reformada, baseado no que foi escrito no século IV, que era a Vulgata, que era a tradução latina. O que é a tradução latina? É o nosso idioma. O português, o francês, o italiano e o espanhol e algumas outros idiomas são de origem latina. Naquela época ainda não tinha todas essas variantes, mas já havia. Mas eles se resumiam na versão latina. E aí o que aconteceu? No século XIX, alguns teólogos começaram a observar que não tinha na versão grega mais antiga esse trechinho de João, versículo 7, e parte do versículo 8. Só tinha na versão latina. No grego não tinha, tinha só na latina. Começaram a fazer confusão por causa disso. E aí, eu diria para os irmãos, infelizmente, a versão ARA, essa versão ARA é a que nós temos aí. O que significa ARA? É a abreviatura, Almeida, Reformada e Atualizada. A ARA, que vocês vão encontrar em algumas bíblias aí, é João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Vamos falar um pouquinho sobre ele também. Era um português que foi católico e se converteu ao cristianismo e se tornou um reformador também na sua época, em torno de 1621, e 1628 que ele nasceu, e ele nasceu em Portugal, e é num lugar montanhoso chamado Torre dos Tavares, né? Talvez fosse parente do Dival e da Edna, não sei, né? Da Ilô, mas era lá que ele nasceu, Torre dos Tavares. O que aconteceu? Ele batalhou em cima dessa versão. E ele quis traduzir para o idioma português. Ele trouxe do latim para o português. E ele adotou na íntegra esse texto. E na sua visão reformada, ele confirmou esse texto como um bom reformador. Então o que nós trazemos para nós hoje? Todos os grandes reformadores adotaram a versão com esse texto. Infelizmente, a Sociedade Bíblica Brasileira coloca entre parênteses ou entre chaves. Mas não tem problema nenhum. O que nós temos que fazer? Joga fora as chaves. Faz de conta que não tem essas chaves aí, né? Se você tiver uma outra versão, não tem problema. Mas esse texto entre colchetes, ou melhor, não é chaves, né? Entre colchetes, significa que ele é totalmente autorizado pelos maiores teólogos reformados de todos os tempos.
Então a grande maioria confirma isso. É bom a gente entender um pouco sobre isso, né? Porque se amanhã ou depois alguém perguntar e falar assim, minha Bíblia não tem esse trechinho aqui, mas na tua tem. Então você fala assim, bom, tudo bem, se a tua não tem problema, mas a minha tem, e eu creio que é a palavra oficial do Senhor. Por que é? Permanece a palavra oficial do Senhor. Não tem problema nenhum. Se alguém questionar você, não ligue para isso, tá? E por isso, então, o que nós vamos fazer nessa noite? Vamos estudar o texto, né? Vamos estudar o texto, porque ele foi adotado, né, pelas mentes mais tementes ao Senhor que já pisaram nessa terra e que nós confiamos nesses homens. Estiveram muito mais perto de nós, né? Eles estavam lá no século IV, nós estamos no século XXI. Você quer achar alguma prova no século XXI? Não tem. No século IV tinha. Se eles escreveram então no século IV, vamos crer, fazia pouco tempo que Jesus tinha subido aos céus, não é mesmo? Eles estão muito mais perto do que nós, então a gente pode confiar neles, não é mesmo? Então nós adotamos o texto. E não vai ter problema nenhum continuar estudando. Vamos continuar. E o que diz o texto então? Diz que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes estão no céu. Eles estão no céu. E são um, ou seja, existe uma unidade. Estão em perfeita unidade e acordo. Esses três, quem é? O Pai, o Deus Pai. Quando fala aqui da palavra, ele está falando do Deus Filho, que ele é o Verbo divino, ele é Jesus, o Filho, e o Deus Espírito Santo, está falando da Trindade divina. Eles estão no céu, eles dão testemunho no céu. Aí a gente pergunta, para que dar testemunho no céu? Nós estamos aqui na terra. Nós vamos fazer uma viagem lá no céu para ver o que o Deus triuno está falando de Jesus lá? Na verdade, eles estão nos céus. Eles operam nos céus. Mas eles também operam na terra. Porque importa é que eles deem testemunho para nós, incrédulos, pecadores, que não acreditam em qualquer coisa. Então, a operação divina, embora diz que eles estão no céu, dando testemunho, eles estão nessa unidade. E os três operam maravilhas, sinais e prodígios na terra, ou seja, diante dos homens. O que eles fazem? Eles três juntos estão focando ou centralizando o seu testemunho em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles estão trabalhando para isso. Versículo 8, ele diz que o Espírito... Aí ele diz, o Espírito, que é o Espírito Santo, vocês lembram que nós estudamos alguns dias atrás? Espírito com letra maiúscula está se referindo ao Espírito de Deus, certo? É o Espírito Santo. Então agora, 3, versículo 8, ele diz, são três os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então o Espírito Santo, a água e o sangue são três que dão testemunho diante das pessoas, dos homens. Eles estão operando diante dos homens. Como eu disse, o versículo 6 é como se fosse um resumo do que ele vai falar até o versículo 12. Ele fez um resumo, João. E aqui ele explica melhor, ele esmiuça um pouco mais. Então ele está mostrando que o Espírito Santo, juntamente com a água e o sangue, estão dando testemunho diante dos homens, diante das pessoas, estão testificando na terra. Como é que eles estão testificando na terra? O Espírito. Aqui talvez João queira afirmar que, através da inspiração do Espírito Santo, os apóstolos testemunharam de Jesus pelo Evangelho, que é o testemunho da igreja, inspirado pelo Espírito. Por exemplo, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 7. Você volta um pouquinho sua Bíblia, não muito. Em 1 Pedro, capítulo 1, depois de Tiago, vem aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que o Espírito está querendo fazer? Através da fé, revelar Jesus Cristo. Versículo 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ora, se os homens não estavam vendo naquela época de Pedro, também não estão vendo agora. Vendo quem? Jesus em carne e osso. Mas creram no testemunho apostólico. Quem operou isso no nosso coração e no coração dos homens? O Espírito Santo. Ele está operando. E diz mais aí, Pedro diz mais: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava operando nos profetas do Velho Testamento. E eles estavam escrevendo uma visão apostólica no Velho Testamento. Inspirados por quem? Pelo Espírito de Cristo. Então, e que mais ele diz? Indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. O Espírito de Cristo, aqui Pedro admite que o Espírito Santo estava operando lá no Velho Testamento. E o que acontece? Neles estava esse Espírito ao dar, de antemão, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Nós sabemos disso, né, irmãos? Principalmente quando você estuda o livro de Isaías, né? Um dos livros que falou mais sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, é o livro de Isaías. Quantos anos foi escrito antes da vinda de Cristo? O livro de Isaías. Quem inspirou Isaías? O Espírito de Cristo. Ele estava lá operando lá atrás. E diz mais, versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, olha só, os profetas do Velho Testamento não estavam escrevendo essas profecias para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Quem são esses segundos aqui que pregaram o Evangelho? Os apóstolos. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vocês perceberam aqui, irmãos, que o Espírito Santo operou em todo o tempo? Desde Gênesis, o Espírito Santo estava operando. E esse fim do versículo 8 diz que eles eram unânimes em um único propósito. Qual era o propósito? Revelar Jesus Cristo. Toda a Escritura afunila na pessoa de Jesus Cristo. Todas as coisas que foram escritas testemunham de mim, diz o Senhor Jesus. Vocês querem ouvir a respeito de mim? Vocês leram as Escrituras e não me acharam ali? Pois é elas que testificam de mim, Jesus disse aos escribas e fariseus, que estudavam o Velho Testamento, mas não tiveram a revelação espiritual do Espírito Santo. Não é? Então, irmãos, aqui Pedro está dando esse ensinamento de que o Espírito operou. Isso é importante para a gente entender, porque a igreja moderna precisa estudar tanto o Novo como o Velho Testamento para conhecer plenamente a Jesus Cristo. Paulo foi muito feliz em Efésios quando ele diz que todas as coisas convergiram para Jesus Cristo. Todas as coisas estão convergidas para Jesus Cristo. Você estuda o Velho Testamento, no fim das contas, você vai ver que ele estava apontando para Jesus. Naquela época, a gente chama de sombra, né? Porque naquela época ele não tinha chegado ainda, não era uma realidade. Era a sombra. Agora, o Novo Testamento fala da realidade. Jesus já veio. E o Messias já estava presente, e ao longo do Novo Testamento, as cartas apostólicas e todas as cartas dos escritores do Novo Testamento apontam para Jesus também, testificam de Jesus. Então, tudo na Bíblia fala de Jesus Cristo.
E ele fala mais, que no versículo 8, não só o Espírito, mas novamente ele fala a água e o sangue. Parece que João agora quer acrescentar mais alguma coisa aqui. Se no versículo 6 ele quis dizer que a água testemunha de Jesus, comprovando que ele iniciou seu ministério através do batismo, a água significa isso, e o sangue testemunha do final do seu ministério, na sua morte, quando o sangue foi derramado na cruz. Aqui também ele está mostrando a mesma coisa, só que ele está mostrando o seguinte, que dá testemunho dentro da igreja. Quais são os dois sacramentos que nós praticamos dentro da igreja? Batismo e a ceia do Senhor. O que isso nos remete? A memória de Jesus Cristo. Quando nós somos batizados, a Bíblia diz em capítulo 6 de Romanos, nós fomos batizados na semelhança da sua morte. Morte de quem? Jesus. E da mesma forma, quando saímos das águas, nós somos semelhantes e identificados com a sua ressurreição. E Paulo fala ali que nós recebemos então e estamos em novidade de vida. O batismo significa isso, para nós, início da nossa carreira cristã, lembrando de Jesus Cristo. E quando nós praticamos a ceia do Senhor, ele deixou bem claro, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Então, tudo testifica de Jesus Cristo. A água do batismo, quando nós praticamos o batismo, todos nós voltamos, praticamos o batismo lá e lembramos, essas pessoas só foram salvas por causa da obra redentora de Jesus Cristo. E se não fosse assim, elas não estavam ali. Então nós fazemos aquilo que ele manda, que é batizar. Ele não deu essa ordem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, nessa noite, nós estamos fazendo também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também em memória de Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, um elemento aqui, dois elementos, mas o elemento que faz parte aqui é o vinho, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Então, isso nós fazemos periodicamente para nos lembrarmos do nosso Senhor, para nós termos essa lembrança. Isso chama-se testemunho. E esses três são unânimes, aí nós já lemos, E liga, esses três são unânimes, ligando no versículo 9, por exemplo, o versículo 9 diz o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o que seria o testemunho dos homens? É o testemunho apostólico. Se nós admitimos, ou seja, se nós acreditamos, nós recebemos o testemunho apostólico, nós precisamos entender, que ele diz aqui no versículo 9, que o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior do que o testemunho apostólico. Esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Irmãos, tudo que Deus está operando em nossas vidas é para nos levar para o Filho. Irmãos, não tem nada que nós podemos estudar teologicamente que Cristo não faça parte. É como se Deus, o Pai, assinou uma procuração em branco para Jesus governar todo o universo em todas as eras. Tudo que nós podemos encontrar a respeito de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Não há nada de Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Pai dá testemunho disso. É o que diz aqui João, o que João fala aqui. Então, meus amados, versículo 9 nós estamos, Significa que o testemunho triuno, ao longo de toda a história, não só no período da estadia do Filho entre os homens, ou seja, quando Jesus encarnou e viveu ao longo de 33 anos aproximadamente aqui na Terra, não só nesse período, mas ao longo de toda a história da humanidade e de toda a Bíblia, é Deus dando testemunho a respeito do Filho, junto com os homens comissionados por Ele, que tem o único propósito: testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que se despiu de sua glória e habitou entre nós, que padeceu,
que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, donde julgará vivos e mortos. Esse é o testemunho, isso é um resumo da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E aqui tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez na pessoa de Jesus Cristo. É isso que João está querendo dizer. E para encerrar, irmãos, vamos ler aí os 3 últimos versículos, de 10 a 12, e João encerra de uma maneira costumeiramente simples, né? Como ele é simples, ele encerra de uma forma simples. Ele diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos dentro de nós o testemunho a respeito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo em nós. Ele está dando testemunho em nossas vidas, dentro de nós, né? Tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus está dando testemunho do seu Filho, e aquele que não crê é porque não tem o Espírito, porque o Espírito dá testemunho do Filho. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo não crer em Jesus Cristo. Vocês percebem? Aí não tem como. Como também é impossível alguém que não tem o Espírito Santo crer em Jesus Cristo. Então a obra plena da fé é divina, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra e nos dá a fé. É isso que ele está falando aqui. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. E ele fecha, né? De uma maneira objetiva. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Acabou. Acabou a história, morreu Vitória. É o que o pessoal conta por aí, né? É assim que João termina, né? Acabou. Não tem mais o que explicar, né? Está bem explicado? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então é isso que Deus está nos proporcionando, né? João, ele de forma simples termina esse assunto, né? Uma explicação bastante simples, básica, sobre a magnífica revelação de Jesus Cristo, né? Quem crê no testemunho que Deus dá de seu Filho, tem a vida eterna. Quem não crê, não tem. E essa vida que está somente, unicamente, exclusivamente no seu Filho. Então é isso, meus amados. Obrigado, irmão. Ele encerra aqui mostrando que só através do Filho nós temos a vida. É importante a gente entender que, embora nós creiamos na dádiva graciosa de Deus, da vida eterna, que Ele nos deu graciosamente, gratuitamente no amado, em Jesus, Ele nos deu a vida eterna. Mas aqui também a gente precisa entender que quando João termina e fala assim, quem tem o Filho tem a vida, é uma vida também que não é só relatando-se de coisas futuras, como a glória eterna, como a vida eterna. Mas ele está mostrando que tem uma vida. Essa vida é agora, é aqui e agora também. Nós já temos a vida eterna em Cristo. Agora nós também temos uma vida chamada de vida abundante, que Jesus fala. Então essa vida é para nós vivermos aqui e agora. É isso que nós precisamos estudar, nós vamos continuar estudando o livro de João. Então é interessante que nós entendamos isso, é importante que nós entendamos isso. Nós não só temos a vida eterna, mas nós temos vida, e uma vida diferente, aqui e agora. É uma vida que testemunha de Jesus Cristo, que nós cremos nele, e ele é o nosso Senhor. Essa nossa confissão, quem confessa que Jesus é o Cristo, tem a vida eterna. O Pai está nele e ele está no Pai. Por isso que João ensinou anteriormente. Concluindo, temos algumas conclusões aqui. Não fiquemos, irmãos, nós não fiquemos então confusos, preocupados com alguns poucos problemas de manuscritos da Bíblia, Por exemplo, isso que eu mencionei. Por que eu trouxe à tona? Porque é importante a gente saber. Eu acho que uma família que anda na luz é a melhor coisa que tem. Tem momentos polêmicos, tem momentos gostosos, tem momentos que a gente não gostaria nem de lembrar, e tem momentos que a gente está querendo lembrar o tempo todo. E assim acontece em todos os momentos na caminhada cristã. Existem situações que nós precisamos trazer luz. Na verdade, não trouxe confusão. Pelo contrário, trouxe esclarecimento. Não é mesmo? A gente precisa entender dessa forma.
Se alguém ficou com dúvida, depois pode nos procurar. Estou falando a respeito dos colchetes, né, que a gente falou agora há pouco. Mas é bom a gente saber. Alguém poderia perguntar, ou mesmo você viu esses colchetes algum dia, e ficou pensando, mas por que tem? Não é só aqui em João, também tem em outros lugares. Por que tem? O importante é que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E nós precisamos crer nisso. Entrar num descanso. O testemunho, foram tanto testemunho, mas o ensinamento que o Dr. Augusto Nicodemos hoje, que é uma pessoa que nós confiamos bastante, a nível de Brasil, de teologia brasileira, o Dr. Augusto Nicodemos diz o seguinte, não fiquemos confusos, isso é uma frase dele, não fiquemos confusos com alguns poucos problemas manuscritológicos da Bíblia, pois Deus preservou graciosamente tudo o que precisamos para crer no único Deus verdadeiro e no seu Filho, a quem Ele nos enviou. Tudo que temos na Bíblia é o suficiente para nós crermos em Jesus Cristo. Isso é importante a gente entender. Em segundo lugar, o que a gente pode concluir desse texto? Devemos agradecer a Deus, pois Ele permitiu que esses testemunhos chegassem até nós. Vocês vão estudando ao longo da vida da igreja, irmãos, esses manuscritos podiam ter se perdido há muito tempo. Talvez a gente não tivesse mais. Mas Deus sempre preservou um remanescente. Isso é muito bom. Foi salvação para nós. Como a vida de João Ferreira de Almeida. Estudem sobre ele. Bastante interessante a vida dele. É a versão que nós adotamos, né? Então, isso é interessante. Chegou até nós, né? Esses testemunhos chegaram até nós, produzindo a fé que verdadeiramente salva, a qual não é de todos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz que a fé não é de todos. Então, se você tem a fé, louve a Deus. Se Deus te deu o privilégio de crer em Jesus Cristo, louve a Deus. Isso é um milagre. É um milagre. Sabe quem operou isso em você? Nada mais, nada menos que o Deus triuno, através do Espírito Santo. Isso não é pouco, irmãos. Isso é um privilégio de poucos. E é um privilégio nosso, crermos em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, nós somos privilegiados, por isso nós adoramos a Ele nessa noite, nós agradecemos a Ele nessa noite, pelo dom da fé. Ele nos deu a sua fé. A fé não é dos homens, a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dEle. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que nós amamos esse Deus, esse Salvador maravilhoso. Em terceiro lugar, toda a palavra de Deus, que é o testemunho sobre Jesus Cristo, deve ser estudada e usada por nós como a espada do Espírito para vencer qualquer argumentação maligna que queira assaltar a nossa fé. O que quer dizer isso? Nós precisamos estudar toda a Bíblia. Nós precisamos estudar toda a Bíblia. Não só o Novo Testamento. Nós estamos apoiados no Novo Testamento porque a gente quer concluir o livro de João, né? 1 João. Essa carta, a carta de 1 João. A gente está repetindo, voltando, às vezes varia um pouco, mas nós estamos estudando o Novo Testamento. Mas não quer dizer que nós vamos estudar só o Novo Testamento. Nós já sabemos isso, na verdade. Eu estou falando isso. Desculpa, irmãos. Né? A nossa comunidade já tem uma visão bastante ampla sobre isso. Né? Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então nós estudamos toda a Bíblia, não é verdade? E isso é muito bom, porque toda a Bíblia fala do Redentor, Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Em último lugar, em última conclusão, a gente vê que nós devemos ter convicção de que já temos a vida eterna, que foi um presente de Deus, não porque fizemos algo para merecê-lo, mas foi graça imerecida por causa da fé que temos no Filho Jesus Cristo. Então você tem a vida eterna. Irmãos, lembram-se alguns dias atrás que eu falei que tem alguns textos que eu marco, principalmente na capa da minha Bíblia, são textos chaves, né, que eu, como um pecador constante, eu preciso ter aqueles textos como referência, nos momentos em que eu entro nos caminhos terríveis de trevas e pecado. Textos como aqueles que falam assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
que o amor cobre multidão de pecados. E textos do gênero, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E mais ou menos esses textos. Anotei para mim na Bíblia, na capa da minha Bíblia. Por quê? Porque eu preciso desse antídoto. Eu preciso desse remédio todo dia. E a gente precisa também do Evangelho. Todo dia. Por quê? Porque nós precisamos ter convicção de que nós temos a vida eterna. Porque nós temos o Filho. Nós cremos no Filho de Deus. Nós somos uma comunidade privilegiada. Pecadores miseráveis, olha no espelho. A gente vai falar assim, o que Deus viu nessa coisa aqui, Mas Ele me amou. E Ele se revelou. Vocês viram a obra do Deus triuno? Chegou até esse coração aqui. O que é que fez nesse coração aqui? Quebrou. Merecia? De forma alguma. Só que Ele quis. Ele aprove a Ele me salvar, como salvar cada um de nós. Por isso nós adoramos esse Deus, que fez tudo isso aqui que nós estudamos nessa noite, por mim, por você. Que bênção, irmãos, que graça. Por isso nós o amamos e nós queremos servi-lo até o último suspiro das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração?